Olá, meus consagrados, tudo certo por aí? Tudo bem, meu pessoal? Espero que vocês estejam bem. Vamos entender a nossa previsão para esta terça-feira, dia 18 de novembro de 2025. Vamos lá então. Hoje nós temos aqui, finalmente a coisa deu uma mudada nessa energia, né? Aqui no. Não vou dizer também, não prometo muito para vocês, tá? Que nós saímos da carta da lua para o rei de espadas. Então, é uma coisa assim, né? Vou explicar melhor para vocês. Então, já vem chegando, já ativa as notificações, já segue o perfil, certo? Para você não perder nenhuma previsão, para você acompanhar sempre, e receber a notificação, aviso quando tiver uma nova previsão disponível, certo? E eu sou a Tami, se você não me conhece, sou a Tami, sou taróloga, cartomante, oraculista. E fico muito, muito feliz em poder trazer para vocês aqui essas previsões, esses insights, esses direcionamentos, essas dicas, essas oportunidades e até possíveis situações com as quais nós podemos nos deparar para que nós possamos seguir por esse dia de uma forma um pouco mais tranquila, sabendo quais são os cenários e contextos que nós podemos encontrar, e aí fica muito mais fácil da gente seguir adiante, né? Então, temos aqui um as de ouros nas finanças, um 8 de paus no trabalho, um rei de espadas na área amorosa, um 3 de espadas na saúde, na espiritualidade. Aqui ainda mantém o 3 de espadas, né? Até vou respirar fundo. E o 6 de ouros como conselho, tá? Então, meus queridos, é o seguinte. Aqui, inicialmente nas finanças, tá bem, bem bom com esse as de ouros aqui. Bem provável que nesse dia a providência divina dê uma luz aí, traga alguma oportunidade muito boa, muito promissora, né? É bem provável que nesse dia tenhamos uma boa sorte, caminhos abertos. Já comenta aqui, eu recebo para você receber também já essa energia. Mas realmente é um dia de conquistas, de possibilidades, sabe? De opções até de patrocínio dos poderes divinos, sabe? Aqui como as de ouro, se vocês forem olhar, é uma mão saindo de dentro de uma nuvem. Então, de fato, é um dia de sorte nas finanças, é um dia que traz caminhos abertos, porque isso vem da providência divina, entende? Isso vem do plano superior para nós, um presente aí, uma oportunidade que surge muito, muito boa, né? Bem provável que então entre em fundos, entre em valores, que você receba talvez alguma. E até tem pessoal, né, que tá recebendo o décimo e coisa arada, né? 13º. Então, existe sim a possibilidade de ganho por algum dinheiro esperado já, como um 13º, por exemplo, ou de uma forma inesperada também, tá? Porque de fato é um dia muito favorável, muito bom para as finanças, de prosperidade, de expansão do fluxo financeiro, onde vai nos levar para um outro patamar melhor. Então, espere por novidades nesse dia nas finanças, tá? Já comenta aqui, eu recebo para a gente fortalecer essa energia, essa egrégora. E aqui no trabalho, nós temos o 8 de paus, que traz oportunidades de coisas que vão acontecendo numa sequência, numa série de coisas, uma sequência de fatos que vai acontecendo, que vai nos trazer aí provavelmente uma motivação, um movimento, sabe, uma intensidade para nós organizarmos nosso trabalho, para desenvolvermos habilidades, para aproveitar esse impulso que surge, né, essas possíveis oportunidades que nos trazem aí a possibilidade de termos um desempenho muito rápido, de aproveitarmos rapidamente, talvez até alguma ideia, sabe? É bem provável que tenha que surjam ideias, que surjam até pequenas mudanças, podem acontecer pequenas mudanças, sim, certo? E assim, é muito favorável também aqui.
tanto para você fazer algum treinamento também, entendeu? Para de repente ter aí até uma reciclagem de algo no teu trabalho, que você de repente atualize algum curso ou esteja querendo realmente saber melhor né, quais são as oportunidades e aproveitar rapidamente, porque é um dia que a dinâmica é mais rápida, então você também tem que meio que pegar o bonde andando, ter uma rapidez de acompanhar esse ritmo das coisas para poder aproveitar e não perder as oportunidades, né? E aqui na área amorosa nós temos o Rei de Espadas, tá? O que não é muito romântico, digamos assim, né? Não dá pra gente dizer assim, não traz um tom romântico, mas é bem provável que você tenha, de repente, aí alguma pessoa que vai te ouvir, que vai te compreender, que provavelmente vai tentar entender, ouvir o que você tem a dizer, uma pessoa que vai ter ouvidos para escutar o que você tem a dizer. Você provavelmente pode se sentir é, é, compreendida mesmo assim, sabe? É bem provável que você consiga falar algumas coisas e não precisa ser especificamente aí para alguém que você está se relacionando, porque aqui eu digo área amorosa, área afetiva e a área afetiva trata também das relações da gente com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas mais próximas. Então, é bem provável que você perceba que as pessoas vão estar mais ouvindo mais e você também pode estar mais disposta a ouvir as pessoas, a entender, a falar, a conversar. Inclusive, é muito importante, gente, eu vou ressaltar aqui para vocês, né, que eu gosto de trazer também algumas reflexões sobre muitas experiências que são várias experiências que eu percebo com tarô, né, com as pessoas que eu atendo, e as histórias dessas pessoas, geralmente quando vem Rei de Espada, sabe o que acontece? A pessoa precisa ter mais tempo para conversar, para ouvir o que o outro tem a dizer. Porque o que acontece muito hoje em dia, e já aconteceu comigo também, tá? A gente conhece uma pessoa e aí a química, a interação, enfim, né, a conexão, a sintonia acontece de uma forma tão rápida que não permite que a gente converse, que a gente conheça outra pessoa de fato, que a outra pessoa se apresente, fale sobre as coisas que ela gosta, fale o que ela pensa, fale o que ela acha, fale sobre as ideias dela, entende? E isso é um erro muito, muito perigoso. Eu vejo sempre, sempre um padrão se repetindo, onde atendo pessoas aqui com as cartas que muitas vezes pulam essa etapa de conversar. E aí depois, lá, quando o tempo passa, depois de meses, às vezes até anos, né? A pessoa percebe que vai conhecendo melhor, que vai convivendo, vai conversando, vai aprendendo, vai ouvindo e chega numa conclusão de que a pessoa não era bem como ela imaginava ou que talvez tenha se jogado de cabeça muito rapidamente, tá? Então, lembrem sempre de conversar e assim, dou uma dica para vocês. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. Muitas vezes a pessoa até pode ali se entregar numa coisa que, sabe, pode falar alguma coisa que já vai te trazer uma red flag, já vai te trazer um sinal de que, opa, peraí, só um pouquinho. Acho que não concordo com isso, entende? Então, deixa a pessoa falar. Muitas vezes a gente nem deixa a pessoa falar, a gente nem ouve o que a pessoa tem a dizer, então você pode se surpreender, de repente, se perceber e compreender, deixar a pessoa falar, conversar com a pessoa, tentar conhecer, tentar saber mais. É muito, muito importante, gente. Tô até arrepiada. Muito, muito importante isso, porque eu falo sério mesmo, é uma coisa que eu vejo muito nas cartas, acontece muito na nossa sociedade, né? Já aconteceu comigo mesmo, com amigas, enfim. Porque a gente às vezes pula essa etapa da conversa, né? De conversar. E eu não digo conversar uma semana, gente. Eu tô falando de conversar bastante mesmo, conversar antes até de conhecer a pessoa. O máximo possível que você puder conversar com essa pessoa antes de conhecer pessoalmente, antes de. É que a gente é assim, né? Ser humano precisa ter olho no olho, ter pele na pele, a gente tem isso, né? Então. Mas aqui fica a dica para você ter aqui uma postura um pouco mais racional nesse dia.
tá? Em primeiro lugar, vem a sua estabilidade, a sua sobriedade, tá? Seja sóbria. A compreensão vem em primeiro lugar também para as pessoas se ouvirem, se entenderem, tá? Então, aqui na área amorosa, esse rei de espadas traz isso. E aqui no na saúde, na espiritualidade, ai, até vou respirar fundo. Gente, vem de novo três de espadas, tá? Então, pode ser que tenhamos aí algum problema de ansiedade, de alguma questão, de, enfim, uma dor no peito, alguma coisinha, sabe? Que pode vir às vezes de uma ansiedade, de uma preocupação, sabe, de uma crise de pânico, né? Então, Deus o livre, né? Que nos livre disso tudo, né? Então, eu vejo que é interessante, de repente, tentar cuidar, se você puder. Por exemplo, eu vou no médico. Vai no médico, você achar que tem que ir no médico. Vai no médico, se for mais grave, tá? Porque, é claro, aqui também eu trago sempre essa perspectiva das cartas, mas lembro que jamais o tarô, as cartas vão substituir ou se assemelhar ou se comparar a um atendimento profissional médico. Sempre deixando isso bem claro, tá? E aqui também, gente, além disso, dessas possíveis ansiedades e dores no peito, alguma coisa assim, pode acontecer também de nós termos alguns traumas voltando à tona e surgindo, ou até mesmo trazendo algum gatilho. Pode ser que a gente chore nesse dia, tá? Não tem problema. Às vezes tem que botar pra fora o sentimento, tem que sentir. E aqui, gente, se você tiver alguém com quem, por exemplo, Tami, mas isso que tá acontecendo foi por causa da fulana ou do cicrano. Então fala com ele, fala com ela. Aqui o Três de Espadas, ele lembra que a gente precisa mostrar a responsabilidade da pessoa. Claro, não é toda a responsabilidade, porque nós também somos adultos e temos que saber nos controlar e tudo mais. Temos responsabilidade também pelas nossas emoções. Mas muitas vezes pode ser causado por alguém que falou alguma coisa que te magoou, falou alguma coisa que te chateou. Então, você tem que falar para essa pessoa, olha, eu não gostei, eu não achei legal, isso aqui não tá bacana, não me senti bem, entendeu? O Três de Espadas traz isso também, de ter essa hipersensibilidade, mas também trabalhar dentro disso, né? Lidar com essas emoções da melhor forma. Entende? E como que a gente pode lidar com as emoções da melhor forma? Primeiramente sentindo. É isso, não tem segredo. Primeiramente a gente precisa sentir para depois elaborar. Porque às vezes acontece, gente, acontece muito comigo. Nossa, não sei porque eu sou virginiana e sou muito fria e eu choro só 2 vezes no ano no máximo ou uma vez de 6 em 6 meses. Porque eu sou muito, muito durona, né? Então, o que que acontece? Pode acontecer, talvez, aí, né, de surgir uma vontadezinha de chorar. Então, deixa vir as lágrimas, deixa rolar as lágrimas. E aí, depois você elabora, porque eu faço muito de primeiro racionalizar. Quando eu tenho um sentimento em mim, eu vou nas cartas, eu vou no tarô, eu pego, anoto lá, escrevo no meu diário. Eu primeiro entendo, eu tento entender a emoção e nem sempre a gente precisa entender, a gente precisa sentir também, claro, elaborar, obviamente, analisar esses sentimentos, mas além de entender, a gente precisa sentir. Os sentimentos são feitos para isso, é só dessa forma que a gente consegue entender eles, né? E aqui, como conselho, o Seis de Ouros, ele vem dizendo o seguinte: é dando que se recebe, tá? Lembrem de ser generosos, lembrem que a generosidade atraz mais prosperidade ainda. Quanto mais você compartilha a sua prosperidade, nesse sentido, né, nesse conselho aqui, mais você equilibra a balança da vida entre receber e doar, entende? A generosidade aqui é muito importante, é muito valorizada para esse conselho, tá?
Então, lembre de expressar gratidão se alguém te ajudar, ou de expressar caridade se alguém pedir ajuda para você, entendeu? Então, lembra que às vezes é importante dividir também a sua boa sorte para multiplicar mais ainda a sua boa sorte, para atrair muito mais e justamente, né? Aqui o conselho é evitar ser mesquinha, evitar ser mão fechada, evitar ser egoísta, tá? Tenta evitar ser um pouquinho egoísta, se você puder, hoje de repente dar uma gorjeta, ou fazer até, enfim, se você puder retribuir de alguma forma a gratidão para as pessoas que, de certa forma, até podem ter te acompanhado até aqui, podem ter te ajudado a chegar até aqui, entendeu? Aqui é muito importante esse equilíbrio entre dar e receber. Claro que é importante também o seguinte: com esses 6 de ouros, você também tem que colocar na balança se o que você está recebendo está justo, tá? Porque às vezes você pode estar aí, de repente, fazendo um papel de pessoa que está recebendo migalhas, que está aceitando migalhas, quando na verdade você merece muito mais, né? Então também, de repente, você está se doando um monte e não está recebendo a mesma reciprocidade. Então o conselho fica para essa reflexão também, certo? E eu agradeço a sua companhia. Não esquece que essa é uma leitura coletiva. Se você precisar de um direcionamento particular, específico e personalizado para você, entre em contato comigo, a gente conversa, mesmo se for sem compromisso, para você entender melhor como funcionam as leituras, a gente consegue ali trocar uma ideia, conversar, fica ao seu dispor, certo? E entre em contato comigo no link que tem aqui na descrição, aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Você vai encontrar o link para falar comigo. E eu agradeço muito sua companhia. Não esquece de sair. Antes de sair, já deixa o seu like, ativa as notificações e faz aí compartilha. Olha só, esses 6 de ouros aqui tá te aconselhando a compartilhar o episódio, a fazer a sua boa ação do dia também. Lembra, é dando que se recebe. E eu tenho certeza que se você fizer isso hoje, de compartilhar essa leitura, ou no seu status, ou no seu stories, ou no seu Facebook, enfim, eu tenho certeza que vai voltar multiplicado para você, com essa energia dos 6 de ouro, certo? Vamos à nossa oração do dia. Que possamos todos aproveitar as melhores oportunidades que surgem nesse dia. Que possamos nos apoderar e nos apossar da nossa sorte, dos nossos caminhos abertos, que possamos compreender bem em tudo aquilo que as pessoas estão nos dizendo, que possamos saber nos expressar, que sejamos compreendidos, que possamos conhecer de fato as pessoas através do diálogo, da conversa, da compreensão, que possamos encontrar compreensão também nas pessoas e que esse dia possa ser da melhor forma incrível, que seja uma terça-feira abençoada para todos nós. Agradeço sua companhia, assim seja, que o teu dia seja incrível, maravilhoso, da melhor forma que você merece, certo? Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.